set me free. Olá pessoas que assistem meu canal, tudo bem com vocês? Hoje, 31 de março de 2018, vamos relembrar do quê? De intervenção militar ou regime militar ou revolução militar de 1964. Hoje, exatamente hoje e amanhã, é claro, dia 31 de março e 1º de abril foram dias marcantes da história do Brasil, marcados pela intervenção e o fechamento, ou diria impeachment não, mas dizem que é golpe. Vamos conceituar como golpe. No caso foi um golpe realmente. O golpe que tirou o poder de Jango, depois da renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros renunciou. E Jango, como um vice-presidente, democraticamente, depois daquela lá Constituição anterior de 34, aquela Constituição, depois Getúlio Vargas teve que ser eleito democraticamente, porque antes ele entrou com um governo provisório e tomou o poder. Ele foi democraticamente eleito e fez aquelas coisas lá, aquelas mudanças, Petrobras, essas coisas que você conhece. E depois vamos falar um pouco sobre a Era Vargas. Mas hoje vamos falar sobre o regime militar de 1964 até 1985. Foram 5 presidentes em 21 anos. Começou assim: Jango havia sido eleito como vice-presidente, normal, como hoje assim o Temer ficou. Dilma saiu, Temer ficou. Dessa forma, Jânio Quadros saiu e Jango ficou. Mas o Jânio, ele tinha um governo meio que comunista. Como seria assim? A visão dos militares que Jango tinha um governo comunista. Começou várias desordens, preços altos, inflação enorme. E olha que a partir de 1967 que começou a Revolução Industrial no Brasil. Antes não tinha tanta indústria, antes não tinha tanto apoio à indústria. Para você ver como era a situação do Brasil no governo Jango. Por isso que houve essa intervenção. Muitos acham que os militares queriam entrar no poder porque eles queriam entrar no poder e pronto, acabou. Mas exatamente tudo tem um sentido e um fundamento. E eles tomaram o poder por conta da desordem que havia no governo Jango. Tipo um impeachment, mas não foi um impeachment popular, foi um impeachment impulsionado, um impeachment tomado o poder. E em 1º de abril o Congresso cessou o mandato de Jango. Para não ficar muito longo o vídeo, vamos falar um pouco, explicando essa que o militar queria mais poder para tomar o poder da presidência do Brasil, explicando essa parte, contando essa parte, como ocorreu esse período. Começou na madrugada de 31 de março de 1964 e culminou em 1º de abril com o fechamento do mandato de Jango. Ele deixou o poder, deixou de ser presidente. Jango já não é mais presidente e assumiu o primeiro presidente militar, Castelo Branco, de 1964 a 1967. Em 1967 que começou realmente a Revolução Industrial, que vamos ver agora com obras e infraestruturas ocorridas nesse período. Uma delas, tão famosa do Rio de Janeiro, é a Ponte Rio-Niterói. Você aí que não precisa de embarcação para ir para Niterói. Você que não precisa ir nadando para Niterói e reclama do regime militar. Realmente ocorreu a Ponte Rio-Niterói. E um milagre econômico. Não poderia fazer esse vídeo sem citar o milagre econômico. Que em 1964, no início do governo militar, o Brasil era estava 45ª posição do PIB, Produto Interno Bruto, dos países mais ricos do Brasil. Estava no 45º lugar. E saltou depois da Revolução Industrial no Brasil para 10º lugar dos países mais ricos em PIB.
o PIB, Produto Interno Bruto, mais alto, 10º lugar. Para você ver como nós somos ingratos realmente. Um poder, um governo que nós não escolhemos realmente. Nós não impulsionamos os militares, na verdade nós somos contra ele. O povo daquela época era contra ele, porque era meio novo um militar tomar. Também tinha diversas ditaduras em outros países. E o povo achou que era dessa forma. Realmente ocorreu morte, como todos os regimes. Ocorreu morte, ocorreu tortura. Uma coisa que é importante citar, que os militares, foi Castelo Branco tomou o poder em 1964 e eles fizeram um tratado de continuidade da revolução. Esse tratado de continuidade da revolução que garantiu o regime militar durante 21 anos. O Brasil. Outra obra para a gente ganhar tempo é Itaipu, Tucuruí, que é as usinas hidrelétricas, muito importante. Imagine você sem energia, internet e aí chegando a você. Energia chegando a você, carregar o celular, usar o computador, notebook, TV. Itaipu e Tucuruí. A Transamazônica, aquela rodovia que corta a Amazônia e vem para o sul, para o nordeste. Angra 1, 2 e 3, outras usinas de produção de energia, coisa que você usa. A Perimetral Norte também foi uma obra. E essas obras nós utilizamos hoje, é bem importante para nossa evolução, a evolução do nosso país. No caso, as rodovias e as hidrelétricas, que é bem importante para o avanço do nosso país, do nosso PIB. Sem essas coisas não haveria. Nós somos realmente ingratos, voltando a esse termo, nós somos realmente ingratos. Eu voltaria hoje militar numa boa, contando com que houvesse democracia, contando que houvesse uma evolução, se não tivesse corrupção, na verdade. O governo, quando ele preza a educação, ele há uma mudança social. Naquela época houve uma mudança social. Não falando muito dos governos socialistas, dos governos liberalistas, que ocorreram no Brasil logo após o regime militar, citando o governo Lula. Na verdade, não é dizendo que eu sou contra o governo Lula, mas muitos dizem que ele foi o rei, foi o Deus, foi o cara, o bambambam, mas ele não fez um terço que os militares fizeram para o avanço da nação. Olha aí você que quer entrar na universidade, está aí acompanhando no canal, está estudando. As universidades criadas pelo regime militar. Doze universidades criadas pelo governo militar. Essas universidades que você vai pôr no Enem foram criadas pelo governo militar. A Unifars, a UESCar, a FUFIP, a UFOP, o FURG, o FRR, o FOPA, KUSP, Unirio, o FMT, o FMS. Ainda não foram todas que eu notei, ainda tinha muitas outras, só que tava preguiça de escrever. Mas foram essas, só para você ter uma ideia. Foram 12 universidades federais criadas pelo regime militar. Então pare de ouvir coisas da mídia falando que foram mortes, foram um período de trevas, todo mundo era morto, perdia a cabeça, perdia o braço, todo mundo era assassinato, não foi isso. E para terminar o vídeo, eu vou falar os presidentes que foram eleitos, que continuaram o regime militar. Foi Castelo Branco de 64 a 67,
Costa e Silva de 67 e 69, Emílio Médici de 69 a 74, Geisel de 74 a 79, Figueiredo de 79 a 85. Desde 85 nós vivemos uma total desordem. O Brasil tem essa crise, essa desordem total. Eu sou a favor do regime militar. Eu sou a favor do regime militar porque eu realmente estudei esse regime. E para você também ficar mais por dentro, eu vou passar para você uma referência bibliográfica do livro Ditadura Brasileira e 1964, Brasil, nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. Para você dar uma viajada nesse assunto, para você ficar craque pro Enem, para os concursos e não ser alienado. O objetivo desse canal é desalienar as pessoas, é desmitificar alguns fatos que a mídia diz. E é isso. Esse foi o nosso vídeo. Curte, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Uma ótima Páscoa, 1º de abril, 31 de março e até o próximo vídeo.